Seguindo o último webinar, tá? Hoje a gente vai fazer, na verdade, uma continuação do que a gente começou ontem, ou começou no webinar passado, avançando um pouquinho mais naquele assunto sobre consumo de APIs através do fluxo BPM. Dessa vez a gente vai mexer com uma dinâmica diferente, né? A gente vai chamar um serviço de IA, que é o Synapse, e vai ver como que a gente pode incorporar esse serviço de inteligência artificial dentro do fluxo do PJE. E vamos falar um pouquinho também sobre front-end do PJE e como que a gente pode utilizar o front-end do PJE, o novo front-end, né, o front-end Angular, dentro do fluxo BPM também. E aí a gente, no final, vai misturar tudo, vai tentar pegar o que a gente recebeu de resultado da IA e mostrar dentro de uma tela Angular, dentro do fluxo BPM. Então, eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Beleza? Então, seguindo o assunto do sexto webinar, hoje a gente vai falar sobre como utilizar os serviços de IA junto com o front-end, com o Synapse, que é quem vai prover esse serviço para a gente, e o nosso motor de fluxo do BPM. Rodrigo, Então, me permite oi. só uma coisa, só dar um aviso. Lembra Uhum. que lá do webinar da semana passada tem um desafio que era para entregar um modelo. Eu acho que a gente combinou de que o pessoal pode fazer isso até o final dessa semana que vem, né? Isso mesmo. Tinha Então gente já tá. perguntando lá no Uhum. Slack. Então, até o final da semana que vem, vocês vão ter mais tranquilidade aí. Realmente é algo mais difícil, porque envolve muitas peças aí para subir uma nuvem local, para subir o PJE, para configurar o fluxo. Então, acho que até o final da semana que vem fica um tempo bem mais adequado para o pessoal cumprir o desafio. Legal, Rodrigo. Obrigado aí. Vamos tocar. Vamos lá. Então, só para a gente fazer um flashback aí para quem participou principalmente para quem participou do último, né? E para quem não participou, pelo menos para ter um pouco de contexto do que a gente conversou, né, anteriormente. Então, o último webinar, a gente falou sobre as chamadas de API do PJE no BPM. Então, a gente começou conhecendo um pouco o que é a nuvem do PJE, né, o que a gente construiu nesses últimos anos, e que a gente chama de hoje de nuvem ou de plataforma PJE. Falamos um pouquinho ali sobre os conceitos novos que isso traz para a gente, para a nossa comunidade, conceitos de arquitetura de microserviços, conceito de Service Discovery, de gateway de API, de mensageria, de orquestração e coreografia, né? Então, a gente trouxe um pouco dessa base conceitual para entender o que está envolvido dentro dessa nuvem do PJE. Falamos um pouquinho das ferramentas que a gente utilizou para construir essa nuvem e, e a partir disso a gente partiu para subir de fato uma nuvem em um ambiente de desenvolvimento, né? E aí já puxando mais para o lado mais técnico, principalmente para o lado mais do público de desenvolvedores do PJE. Então a gente fez um hands-on subindo uma nuvem local do PJE na nossa máquina aqui, na minha máquina, mostrei como que a gente faz isso usando um Docker Compose. Ele subiu aqueles serviços básicos da infraestrutura de nuvem lá, de descoberta de serviço, de API Gateway, de o RabbitMQ, ele já subiu também um front-end. Então a gente tinha ali uma caixinha onde a gente podia trabalhar todos esses conceitos de nuvem e dessa plataforma de API. Criamos um novo microserviço para se integrar a esse conjunto de serviços da nuvem. Então, a gente utilizou um projeto que a gente tem chamado Sample Service para criar esse novo microserviço, né? O Sample Service, lembrando, é um template, uma sugestão de implementação de microserviço para o PJE. Então, a gente foi desde o clone até chamar um endpoint desse microserviço e exibir esse carinha lá num frame de fluxo nosso.
Então, aí a gente fez esse acesso da API desse microserviço utilizando um componentezinho lá do PJ Legacy chamado PJ API Client. A gente utilizou esse cara para fazer as ELs, né, construir as ELs que chamam fluxo. E aí a gente fez um mini fluxo de etiquetagem, né, que foi o nosso estudo de caso lá, um mini fluxo para colocar uma etiqueta num processo falando se aquele processo tem uma parte no polo passivo que é um réu preso ou não. E a gente fez isso consumindo de uma API, de um microserviço também que foi construído para esse webinar, para servir de exemplo de como que a gente pode utilizar a chamada de API no fluxo do BPM. Bom, como que a gente vai andar hoje, né? O que a gente vai trazer de novidade hoje? A gente vai falar um pouco sobre o tema principal, né? Que é como utilizar os serviços de IA no PJ com BPM. Vou falar um pouquinho sobre o front-end e como que a gente utiliza, como a gente chama telas do front-end Angular dentro do fluxo. E aí depois a gente vai tentar envolver tudo, tentar envolver os sinapses, né, no consumo dos serviços do Synapse, com o fluxo, com um front-end do Angular. Tá? Que esse projeto PJE2 Web aqui é o nome do nosso projeto de front-end Angular para o PJLex. Bom, beleza. Quando a gente fala de serviços de IA, hoje na plataforma PJE, a gente fala principalmente do serviço Synapse. O serviço Synapse é uma plataforma que foi criada e foi concebida pelo pessoal do Tribunal de Justiça de Rondônia, e a qual a gente teve conhecimento em 2018, no final de 2018, setembro, outubro de 2018. E pela robustez e pela capacidade dessa plataforma de fornecer uma grande escala de serviço de inteligência artificial para o PJE, a gente se tornou parceiro do Tribunal de Justiça de Rondônia e nacionalizou o projeto para que ele pudesse servir de benefício para todos os tribunais que precisam ou têm alguma necessidade que a IA possa resolver. Então, o sistema Synapses, ele resumindo bastante, e isso no próximo webinar provavelmente vocês vão ter uma explicação muito mais profunda disso, do que é o Synapses, mas resumindo basicamente, é uma plataforma para modelos de IA. Ela traz aí um conceito de construção colaborativa de um conjunto de modelos de IA, né? Uma plataforma onde de vários tribunais ou vários técnicos, enfim, o pessoal envolvido em data science pode colaborar, incluindo novos modelos e construindo essa plataforma de forma colaborativa. Ela traz um conceito para o mundo PJE, que é o consumo, né, da IA, utilização de inteligência artificial como serviço. Então, para o PJE, esse é um mundo que ele não vai entrar digamos assim, nos detalhes de implementação de um algoritmo ou coisa do gênero. O PJE vai simplesmente consumir esses serviços de inteligência artificial através do Synapse. E ele, então, traz para a gente uma série de benefícios para o usuário final, que pode acelerar o trabalho, executando tarefas de maneira automatizada ou facilitando a tomada de decisão através dos modelos disponíveis na plataforma. Então, basicamente, a gente vai consumir esse serviço. A gente quer consumir IA do Synapse. O Synapses ele tem uma plataforma própria, ou melhor, ele tem uma infraestrutura própria, separada daquela infraestrutura que a gente comentou da nuvem do PJE. Então, a plataforma ela tem um conjunto de serviços, é baseada em microserviços também, mas que não está ligada diretamente à estrutura de microserviços do PJE. Então, a gente tem um desafio aqui que é como facilitar o acesso desses serviços para os meus clientes, né? Os clientes que já são do PJE. Por exemplo, o nosso front-end ou o próprio PJE Legacy a esses serviços de IA.
Então, a gente faz isso através do nosso API Gateway. Então, o API Gateway é das peças que a gente comentou no último webinar, que compõe a nuvem do PJE. Ele é a porta de entrada para consumo das nossas APIs. Então, a gente quer também que os clientes do PJE possam consumir os Synapses através do API Gateway, para que eles não precisem, por exemplo, saber qual é o URL ou acessar diretamente o Synapse. Eles podem fazer isso, caso desejem, utilizando o API Gateway. Isso ajuda também por conta do nosso componente. Aqui a gente tem aquele componente lá que a gente utilizou para fazer as ZLs de consumo de API via fluxo, o PJE API Client, que ele é um cliente feito para se comunicar com o gateway. Então, ele consome do gateway de API. Sendo o Synapse um serviço, uma infraestrutura externa, a infraestrutura de nuvem do PJE, né? Como que a gente faz? A gente cria uma rota dentro do gateway que, ao receber um determinado path, o path barra Synapses, ele chega no serviço Synapses. Então, o nosso gateway faz um redirect de volta para o Synapses, para o consumo desse serviço e retorna o resultado para o cliente que solicitou aquela requisição inicial. Então, como que a gente chama um serviço aqui, já entrando já, de fato, Beleza, né? Então, a gente tem essa estrutura, o Synapse é esse serviço aí que vai prover essa IA. Eu tenho o gateway, vai ter uma rota, então eu posso chamar o Synapse através do gateway. Como que fica essa chamada? Lá na plataforma de documentação, no docs.pje, tem uma documentação específica lá do Synapses que tem bastante informação, inclusive o que a gente utilizou aqui para fazer a chamada de serviço para consumo do modelo, que vai fazer parte do nosso estudo de caso aí, que é de triagem de grande massa. Então, pegando um exemplozinho aqui no Postman, a gente vai fazer uma chamada para o Synapse. Basicamente, o que a gente quer aqui ele tem um modelo, esse aqui é o URL que eu vou chamar. Deixa eu só ver se a minha nuvem está rodando. Rodando. Tá. Então, essa URL aqui, localhost 8180, será que dá para aumentar? Dá. É o meu gateway, ele está rodando aqui na minha máquina. Tá? O que eu fiz no meu gateway foi criar uma nova rota para ele, para que quando ele receber esse path aqui, barra Synapse, ele redirecione essa requisição para o serviço do Synapses que está rodando numa URL X. O que eu estou passando aqui? Isso aqui já é do consumo do Synapse, tá? Então, isso daqui já é API do próprio serviço lá. Eu quero executar o serviço consumindo esse modelo aqui, modelo de triagem de grande massa. Tá? E aqui a versão do modelo. Isso aí provavelmente o pessoal vai detalhar mais no próximo webinar, como que configura esses modelos, como que você inclui um modelo novo lá dentro, como que você pressiona e tudo, os namespaces e tudo mais. Então eu quero consumir desse cara aqui. O que esse cara recebe? O que ele vai fazer para a gente em termos de IA? Eu vou passar para ele o base 64 de um documento, de uma petição inicial, por exemplo, e ele vai trazer para mim algumas classificações. Né? Serve para a gente, por exemplo, etiquetar um processo. Ele vai tematizar aquela minha petição inicial que eu estou mandando para ele em base 64. Então, para isso eu preciso fazer um post nesse endpoint, passando no body aqui esse payload, tá? Basicamente aqui tem o payload é a mensagem, eu falo qual que é o tipo, é do tipo texto, e no conteúdo eu coloco o base 64 do documento. E aqui a quantidade de classes que ele vai me retornar, basicamente a quantidade de, vamos dizer, de sugestões que ele vai me trazer de temas para essa petição inicial aqui que a gente está mandando em base 64.
Vou enviar, ele me retornou 200 aqui, já com as sugestões que ele encontrou para esse documento aqui, para esse Base64 que eu mandei para ele. Então, de acordo com o conteúdo desse texto que eu mandei para o Synapses, ele me retornou aqui a classe convicta, que é basicamente a classe que trouxe uma maior acurácia ou maior coeficiente aqui de convicção. Ele fala, ó, de 100, eu tenho certeza de que 43 aqui pode ser que seja sobre companhia telefônica o tema desse documento. Então, essa é uma das coisas que a gente pode usar lá do Synapses. E estão sendo integrados à plataforma outros mecanismos de inteligência artificial. No PJE a gente já integrou, por exemplo, a predição lá de movimentação processual, né? Então a gente tem já é possível hoje para quem está no PJE, nas versões mais novas, eu não lembro exatamente qual versão a gente lançou isso, mas nas versões mais novas já tem como você integrar o seu PJE com o Synapse para que você faça a marcação automática de movimentação processual. Então ele pega uma determinada minuta, faz o Base64 dela, igualzinho a gente está fazendo aqui, faz o Base64, manda para o Synapse, e o Synapse devolve para a gente ali algumas sugestões de movimentação processual. E aí, de acordo com o coeficiente que ele traz para cada uma dessas sugestões, a gente dá um indicativo para o usuário. A gente fala, ó, provavelmente essa movimentação processual aqui. E aí já facilita para a seleção lá para o usuário não ter que ficar navegando na árvore de movimentos, nem nada. Ele só vai lá e confirma que ele quer realmente aquela movimentação processual. Aqui o que a gente vai fazer é com etiquetas, né? Vou mandar na hora de protocolar, e aí entra já o nosso estudo de caso aqui, que é basicamente, eu vou mandar, no protocolo do processo, eu vou mandar o Base64 da petição inicial para o Synapse, e através daquelas sugestões que ele me trouxer, eu vou já colocar uma etiqueta no processo com a primeira delas, lá com a que veio ranqueada em primeiro. Então, eu já preparei um fluxo aqui para a gente dar uma olhada. Tá. Então, legal. Então, eu estou naquela mesma base que a gente utilizou no treinamento anterior. Lógico, né, que eu fiz algumas alterações no fluxo aqui. Depois do webinar eu vou disponibilizar para todo mundo, igual a gente fez lá no anterior. Então, eu preparei um fluxo novo, que é startado quando o processo é protocolado. Semelhante ao outro, ele starta um mini fluxo, que é esse cara aqui, fluxo triagem GD. O que esse fluxo vai fazer? Basicamente, ele faz uma cascatazinha aqui, né? Primeiro, ele recupera o Base64 da petição inicial, ele vai pegar o conteúdo da petição inicial, o texto, ele vai remover tags HTML para deixar o texto mais enxuto e vai converter esse texto em Base64, vai gravar numa variável de tarefa. Então, só para a gente ver aqui a L, não sei como é que tá para ver aí. Então, eu vou gravar esse resultado do Base64 aqui numa variável de tarefa, na variável de fluxo, utilizando essa L aqui. Então, o documento judicial recupera conteúdo Base64 do documento da petição inicial. Então, tem esse métodozinho aqui, que eu passo para ele
a inicial do processo, né? E tem esse método aqui em documento judicial service get inicial, dou get 0 aqui, que ele vai pegar o primeiro da lista, e ele vai converter esse processo documento aqui em um base 64. Então, do processo documento, ele vai pegar o processo documento BIM, vai pegar o modelo do documento e gravar o base 64 aqui no meu fluxo. No nó seguinte, ele já vai pegar esse base 64 e vai fazer a chamada do Synapse, semelhante àquilo que a gente acabou de ver lá no post. Então, ao entrar no nó, ele tem uma ação aqui. E aqui a L já fica um pouquinho maior, né? Ela já fica um pouquinho mais difícil de entender. Basicamente, eu estou usando novamente aquele PJ API Client, que foi o componente que a gente utilizou no webinar passado. Eu adiciono um basic aqui, um cabeçalho de autenticação do tipo basic. Uma das coisas que a gente precisa passar para o Synapse quando a gente vai fazer o consumo lá da API é passar um cabeçalho authorization basic, né, com o usuário e senha encodado lá. A gente faz o post, mesma coisa que a gente fez lá no Postman. Vou fazer um post nessa URL. Então, aqui vejam que eu passo só o barra Synapse, né? Eu não passo lá o URL do Synapse, nem a URL do Gateway. Eu só passo o path aqui, porque o nosso componente do PJ API Client já vai incluir a URL do Gateway aqui nessa chamada. O mesmo cara que a gente chamou lá, triagem de grande massa, e a mesma versão. E aqui eu monto o payload que o Synapse precisa para responder a minha requisição. Então, mesma coisa que tinha lá, mensagem, tipo texto, conteúdo, e aqui eu concateno com o base 64 que eu salvei na tarefa anterior. Esse modelo de mensagem, de chamada de API lá para o Synapse, vocês podem achar lá na própria documentação lá que está no docs.pjr. Se vocês quiserem dar uma olhada mais com detalhes lá no payload e na resposta também. Então, chamei o Synapse, o que ele me responder eu vou gravar aqui nessa variável, resp synapses, e aí, no nó seguinte, eu já vou recuperar a tag, ou seja, da resposta do Synapse, eu vou pegar a primeira sugestão dele. Eu estou assumindo que, cara, eu vou pegar a que mais tem chance e vou colocar no processo e vou acreditar aqui na IA cegamente. Então, esse nó faz isso. Ele pega o que eu recebi do Synapse no nó anterior, e aí ele vai decompor no JSON aqui, tá? Essa L fica grande porque eu tenho que, como eu recebo um JSON de lá, eu tenho que ir decompondo ele. Então, utilizando o PJ API Client de novo, eu converto o que o Synapse me devolveu em JSON Object e saio decompondo ele até chegar no código aqui, que vai me trazer lá o nome da etiqueta que eu vou colocar no processo. O nó seguinte, eu pego essa etiqueta que veio do Synapse e colo ela no processo, né? Então, esse nó aqui serve para colocar a etiqueta de fato no processo. Então, processo tag manager, criar processo tag nesse processo, que é o processo que a gente está protocolando, e com a tag que eu recuperei lá do Synapse. E aí, no nó seguinte, eu só pego e limpo as variáveis, até porque eu estou guardando base 64 em variável de fluxo e pode ficar uma coisa muito grande e acabar dando uma zoada no banco, crescendo muito o consumo das tabelas lá do banco, porque um base 64 é bem grande. Então eu já limpo aqui, essas duas ações são para apagar as variáveis, porque eu não vou usar mais elas. Beleza, o fluxo é bem simples. Vamos ver agora essa coisa acontecendo de fato. Então, vou colocar aqui Ops. Não está certo. Criar um processo aqui.
Assunto. Opa. Eu gravei aqui em algum lugar um conteúdo para a gente mandar. Deixa eu ver. Esse cara aqui tem um modelinho que ele fala de uma empresa telefônica. Então aqui tem algum lugar, aqui, ele fala aqui sobre a conta telefônica. Pagamento de conta telefônica, o cara está reclamando. É um modelo aqui para quando você pagou a conta telefônica e a empresa disse que você não pagou, você usa esse modelo aqui. Então eu vou pegar esse modelo e vou colocar na minha petição inicial. Salvar, tem que abrir o projeto Office. Vai, projeto Office. Aí. Beleza. Rodrigo, só lembrando aqui, uma lembrança do pessoal de Rondônia, é que esse modelo foi treinado, esse modelo é um algoritmo postado no Synapse pela equipe de Rondônia, treinado com base nas petições iniciais em Rondônia. Todo modelo, obviamente, tem que passar por um treinamento também do próprio tribunal, que é o que nós vamos falar na outra semana sobre os datasets. Mas o mais importante aqui de tudo é mostrar o PJE buscando um algoritmo e trazendo uma resposta, né? E essa é a questão que é o foco aqui, não no modelo em si. Aham. Vamos lá, desculpe. Logicamente, o treinamento em cima da base real do tribunal vai, né, implica em uma acurácia muito maior. Mas mesmo aqui no exemplo, vocês vão ver que a gente consegue trazer algum resultado bem congruente com o que a gente está vendo aqui na inicial. Então, o processo protocolou, eu vou procurar ele sempre, sempre que eu protocolo um processo, ele vai cair aqui nos autos recebidos da autuação. Então, foi esse processo 800.121, e aqui o processo já veio com a etiqueta aqui, marcando como companhia telefônica. Tá? Então, aqui foi o primeiro exemplo do que a gente pode fazer, né, utilizando o serviço de IA, só com configuração de fluxo, e a gente não colocou nenhum nó de tarefa, de fato a gente só usou nó de sistema e EL e pronto, em um mini fluxo. Está aqui a etiqueta que ele recuperou lá do serviço. Beleza. Então esse foi o primeiro caso que a gente viu aí de como que eu posso utilizar o serviço do Synapse e a nuvem do PJE para consumir serviços de IA e trazer alguma coisa para o meu usuário. Beleza. Falar um pouquinho do front-end agora, do nosso front-end. Como que eu utilizo telas do front-end Angular no fluxo. Tá? Então, no final, o que a gente quer é mostrar em uma tela do fluxo aqui, uma tela Angular de preferência, né? Os resultados que tenham vindo, porventura, do consumo do serviço do Synapse. Então, vamos falar um pouquinho do front-end, o que é o front-end do PJE. Junto com essa reestruturação arquitetural do PJE, a gente trouxe também um novo front-end em Angular, né? Na versão, para quem os tribunais aí que utilizaram a versão 2.0 do PJE, lembro que a gente já tinha um front-end Angular, só que era um front-end Angular JS, que foi uma versão do Angular que acabou deixando de existir muito rápido e acabou perdendo muito apoio da comunidade de maneira muito rápida.
Então, a gente optou nessa revisão arquitetural também por migrar aquilo que o pouco que a gente tinha do front-end AngularJS para um front-end Angular, uma versão mais recente do Angular. Então, hoje a gente tem o front-end PJE2 Web, que é um projeto apartado do projeto do PJE Legacy, é um front-end, um projeto separado, só o projeto front-end, era diferente daquele projeto do AngularJS, que era estava entre os módulos, né, do PJE 2.0. Então, ele foi criado para que a gente consiga substituir aos poucos, né, as telas JSF do PJE. Uma das coisas ruins que a gente tem no PJE, no PJE Legacy, principalmente, é a maneira como o front-end JSF se comporta não só na chamada excessiva ali do cliente para o servidor, do cliente para o servidor várias vezes, mas também da obsolescência ali das ferramentas de front-end que a gente tem no PJE Legacy. Então, ele usa Rich Faces 3.3, que sei lá desde quando está descontinuado, usa JSF 1.2. Então, trazendo um front-end novo, a gente consegue trazer também mais recursos mais novos para a gente conseguir entregar mais usabilidade, acessibilidade para os nossos usuários. Então, o projeto PJE2 Web hoje, ele está utilizando a versão do Angular 8, tá? O Angular já está na versão 9, não sei se a 10 já saiu também. A gente tem tentado seguir as versões conforme elas vão saindo e se tornando estáveis, né? Então, a gente foi para 8 quando ela estava bem estável, a gente vai partir para... E a gente sempre está acompanhando as versões, em breve a gente deve estar também atualizando a versão do front-end para o Angular 9. Então, esse projeto é um front-end web voltado para o PJE Legacy, tá? Então, ele é um front-end que ele é carregado pelo PJE Legacy, então vocês vão ver que quando a gente abre o PJE, que a gente vê aquele painel do usuário, né? Aqui, por exemplo, esse painel aqui é um painel, é uma tela do Legacy, né? Toda do Legacy, né? Mas essa tela do Legacy, ela carrega dentro dela aqui o front-end Angular. Então, essa barra azul aqui é JSF, que carrega aqui dentro dele, né? Embeda no front-end JSF um front-end Angular. Então, essa parte do painel, a funcionalidade do painel do usuário, ela é toda construída em um front-end Angular. Então, o front-end, o Angular em si, né? O que é o Angular? É um framework de front-end baseado em componentes que são baseado, na verdade, é um front-end baseado em módulos que são meio que containers de vários componentes. Então, o nosso front-end Angular, para quem já mexeu aí, e eu falo isso bastante nos treinamentos para desenvolvedores, ele tem um conjunto de módulos e dentro de cada um desses módulos você vai ter diversos componentes. Daqui a pouquinho a gente vai tentar fazer isso na prática aqui para ficar mais claro. Então, como eu falei, né, ele é um front-end voltado para o Legacy. O Legacy embarca ele, né, o Legacy torna ele vivo, dá vida a ele através de uma comunicação ali, numa troca de informações, de uma troca de payload entre a página JSF, que carrega o Angular, e o Angular que recebe esse payload, e através desse payload ele se configura, né? Então, quando eu abro aqui a tela do painel, ao abrir existe uma troca de mensagens entre a página JSF e a página Angular. Nessa troca de mensagens vai um payload, ou seja, um JSON, uma série de configurações, que são as configurações que o front-end precisam para saber, por exemplo, para onde que ele vai fazer uma chamada REST. Qual que é o endereço do gateway, qual que é o endereço do PJ Legacy, entre outras informações que vão nesse payload. Então,
a gente tem nesse projeto aqui um cliente para as APIs que a gente disponibiliza na nuvem, para que o PJE Legacy possa fazer uso dessas APIs de maneira transparente para o usuário. Então, o usuário, ao navegar no PJE, ali no painel do usuário, por exemplo, ele não deve perceber uma diferença, assim, agora eu estou na página JSF, agora eu estou na página Angular. Não. A experiência para o usuário tem que ser transparente nesse sentido. E o front-end traz aí as facilidades para o usuário ter os benefícios das APIs que são disponibilizadas na nuvem do PJE. Beleza, então vamos brincar um pouquinho no front-end. A proposta aqui é a gente criar um módulozinho dentro do front-end, criar uma tela através de um componente no front-end e exibir essa tela no fluxo do PJE. Então vamos voltar aqui para o nosso terminal. Tá. Aqui eu estava rodando já um front-end, né? Tanto que se eu não tivesse, a gente não tinha nem visto o painel aqui. Então eu vou derrubar meu front-end aqui que estava rodando. E eu vou criar um novo módulo para o meu front-end. Então só para a gente não ficar, para quem não conhece, não ficar muito perdido, deixa eu ver se fica bom de a gente ver aqui. Esse aqui é o nosso front-end, é o projeto do front-end JE2 Web. Aqui nessa pasta app a gente tem diversas pastas dentro do projeto. A maior parte delas são de módulos. Então, por exemplo, a gente tem um módulo aqui do criminal. Então, é um módulo específico para abarcar as telas e componentes do serviço criminal, né? O que isolando ela do resto do front-end. Essa aqui de fluxo eu criei para a gente mexer aqui no webinar. Não existe isso originalmente aí no projeto front-end, não tem esse cara. Do Bacen, é um módulo. Então, você vê que quando a gente vai criar algum escopo de tela dentro do front-end web, a gente acaba criando um módulo dentro dela, dentro do front-end, separado do resto, até para que a gente não cause impactos, efeitos borboletas e coisas do tipo que a gente é tão acostumado no PJE. No PJE a gente tem muitas telas, por exemplo, que são compartilhadas entre si, e aí às vezes a gente mexe numa coisa achando que está arrumando, mas quebra outra tela. Então, essa modularização do front-end aqui ajuda, inclusive, a gente manter essa separação de escopo entre os componentes de tela. Então, o que a gente vai fazer é criar um componentezinho aqui, um módulo aqui, dentro da aplicação de front-end, e criar um componente dentro dela, dentro desse módulo, que vai ser uma tela para o meu fluxo. Então, nosso projeto de front-end, ele utiliza o Angular CLI. Então, eu consigo utilizar alguns comandos aqui que facilitam para a gente gerar alguns artefatos dentro do projeto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um módulo. Tá? E esse comando vai fazer com que o Angular CLI, né, o Angular CLI ou Angular CLI é uma ferramenta de produtividade dentro do projeto Angular que permite com que a gente crie pedaços da aplicação com alguns comandos simples, né? Facilita a criação de módulos, componentes, rotas, por aí vai. Então, eu vou criar um módulo chamado webinar dentro do meu front-end. Ele me dá uma resposta aqui falando que ele criou já para mim uma pasta chamada webinar. Dentro dessa pasta webinar, ele criou o webinar routing module e o webinar module. Então, ele criou essas duas classes TypeScript dentro do nosso front-end.
Então aqui o Visual Studio Code é uma das ferramentas, né, para edição de código Angular. Dá para utilizar outras coisas também aqui, Java e tudo mais, tem muita gente já utilizando. Eu particularmente prefiro para mexer com Angular. Então ele criou aqui para a gente já uma pasta chamada Webinar. Então ele já criou para a gente esse carinha aqui. É um módulo dentro da nossa aplicação. Os módulos dentro do front-end do PJE, eles são utilizados utilizando o contexto lazy. Então eu só carrego o módulo à medida que ele é efetivamente instado a me mostrar alguma coisa que faz parte dele. É isso para diminuir a quantidade de recursos que são carregados na tela, para acelerar, por exemplo, o carregamento da página. Então eu preciso criar uma rota lazy para esse meu novo módulo. Muito dessas coisas aqui, pessoal, também está lá no docs.pje. Tem uma parte lá que é um tutorial de front-end e back-end. É por onde a gente geralmente vai no treinamento de desenvolvedores. Lá tem toda essa parte aqui que eu estou fazendo, tem esse passo a passo lá. A gente percebeu que tem algumas coisinhas lá que estão desatualizadas. Acho que até segunda ou terça-feira no máximo a gente já atualizou aquilo lá, principalmente porque a gente mudou a versão do Angular do 7 para o 8. E nessa mudança teve algumas quebras lá e a gente vai arrumar. Mas nada que impeça que vocês possam acompanhar depois esse roteiro que tem lá. Então eu preciso adicionar uma rota, a gente faz isso aqui no arquivo de rotas da aplicação. Então eu vou adicionar aqui mais uma rota. Beleza, a partir disso, quando eu carregar o Angular, ele sabe que sempre que eu chamar uma rota que tenha no path o webinar, ele sabe que ele tem que carregar esse módulo especificamente. Legal, agora eu vou criar um componente para esse módulo. Então, vou entrar na pasta do módulo que eu criei. Vou usar um comando do CLI novamente. Chamar ele de webinar teste. Então, tá. Legal, ele já criou tudo para mim, criou os componentes sozinhos para mim, criou também a página HTML, criou o CSS, aqui é o SCSS, porque a gente usa size no projeto, e uma classezinha aqui de teste. E ele já fez o update no módulo lá, ele já foi lá no arquivo do módulo e já colocou o meu componente lá dentro, já declarou o meu componente lá dentro. Beleza, a gente já tem um componente. Agora eu preciso fazer com que o arquivo de rotas do meu módulo chame o meu componente. Então eu venho aqui em webinar, routing module, eu vou ter que adicionar uma nova rota aqui. Ups, meu teclado está bugado.
vai entender. Beleza? Então aqui eu estou declarando basicamente o que a gente vai passar lá no URL na hora que você quiser chamar esse componente aqui, essa tela específica que a gente criou. Então ele estou falando aqui, ó, que quando for passado na rota lá no URL webinar-teste, eu quero que você chame o componente webinar teste component. Legal, aqui a gente já tem nossas rotas configuradas, nosso componente configurado. O que que esse, onde que está o HTML, né? O que que esse componente vai renderizar para mim na tela? Então, ele criou aqui o webinartest.html, que é a view desse componente, webinartest.component. Ele está escrito aqui webinar test works. Então, quando eu chamar isso na tela, provavelmente deveria aparecer isso aqui. Beleza, a gente tem o front-end agora já pronto. Vou subir ele aqui. ONG aqui. Beleza, vou deixar ele subindo aí. E agora a gente precisa, lá no PJE, no Legacy, eu preciso configurar alguma tarefa para mostrar o meu componente de tela. Então, aqui no PJE, entrar como administrador, no fluxo, usar esse aqui de autuação. Legal. Vamos incluir uma tarefa aqui que ele vai mostrar esse frame para a gente. Então, vou criar um nó de tarefa chamado teste tela webinar. O nó de origem dele é esse cara. O nó de destino dele também é o mesmo cara. E aí eu vou adicionar aqui uma variável do tipo frame. Tá? Então, os frames, a gente sabe que a gente tem diversos frames no PJE, basicamente é um tipo de variável de tarefa que me mostra uma tela, né? Vou colocar aqui frame. E aqui a gente coloca o caminho do frame que eu quero utilizar. Qual frame que eu vou utilizar? Um frame chamado frame angular. Então, eu boto o caminho aqui. Isso daqui é básico de quando a gente vai chamar um frame no PJE. XHTML. Basicamente, o que a gente faz aqui é o quê? Passar o caminho, né? Para quem já mexeu aí nos frames, sabe que quando a gente coloca o nome da tarefa, o nome da variável aqui, o JE vai transformar o nome da variável no caminho dela dentro do projeto. FLX frame angular. Legal. Beleza. Quando eu uso esse frame, eu preciso criar um evento que grava uma variável no fluxo com o nome da rota. Eita. Não salvou nada, né? Beleza. Ó, tela.
Tela teste webinar. Hein? Beleza, vamos salvar logo, colocar as transições de entrada, saída, salvar. A variável web inf lx do tipo frame. Aí a gente salva, porque se ele der erro de novo, a gente não perde tudo. Ao entrar no nó, ele vai chamar ESL. Que é um grava variável, passando PJF, LX, NG frame, e aqui a rota que eu quero que ele carregue na tela. Salvar. Publicar. Beleza? Agora vamos ver se deu certo. Vamos ver se subiu o front-end. Front-end subiu. Carregou. Então, eu coloquei ele aqui nesse fluxo. Criei uma transição aqui, tela teste webinar. Ele carregou aqui o nosso componentezinho que a gente criou. Então tá aí. Como colocar uma tela angular dentro do fluxo do BPM. Beleza? Legal. Agora o que a gente quer é misturar tudo. A gente quer usar o Synapse, usar o BPM e usar o front-end JE2 Web. Então a gente vai usar o mesmo estudo de caso anterior, né, que a gente chamou o Synapse para recuperar ali as tags e eu peguei a primeira tag que veio e já coloquei no processo. Agora eu quero diferente, eu quero uma tela que me mostre as sugestões que vieram do Synapse e que o usuário possa escolher essas tags ao invés de eu colocar ela no processo exatamente. Para mostrar para o usuário lá quais foram as tags que vieram de resposta do Synapse. E aí o usuário vai ter a decisão de ele mesmo colocar a etiqueta no processo ou não. Então, para isso, a gente construiu um componente. A gente fez esse mesmo esquema, a gente construiu um módulo, colocou um componentezinho dentro desse módulo, que é esse componentezinho aqui que a gente chamou de Synapse Triagem. Um componente bem pequeno, tá? Esse daqui é o código em si do componente, né? Tem o HTML dele aqui, Synapse Triagem. O HTML dele também bem enxuto. Basicamente, o que ele vai fazer? Eu criei um novo fluxo, então isso roda num outro fluxo separado. Eu criei um fluxo separado que ele faz toda aquela parte de pegar o base 64 da petição inicial, gravar o base 64 numa variável de tarefa e chamar o Synapse passando aquele payload usando esse base 64. Então, vou abrir aqui para a gente ver o fluxo rapidinho. Então, eu criei um outro mini fluxo, que é esse cara aqui. E a diferença dele para o outro é que ele não coloca a etiqueta automaticamente. Ele, na verdade, ele vai ter um nó de tarefa, onde ele abre um frame exatamente como a gente acabou de fazer. Ele abre um frame angular, passando aqui via variável de tarefa uma rota, variável de fluxo, perdão,
uma rota. E aqui uma rota um pouquinho mais complexa, porque eu preciso passar para o meu componente angular, nesse caso, eu preciso passar para ele a resposta do Synapse, que é um JSON, e o ID do processo, para ele saber em qual processo que ele vai botar a etiqueta. Então, nessa rota aqui, eu tenho alguns parâmetros a mais. Então, o primeiro parâmetro é o ID do processo, o segundo parâmetro é o base64 da resposta do Synapse. Então, eu recebo aquele array, né, com as etiquetas lá que o Synapse achou para aquele documento, transformo essa resposta em base64 e mando para minha tela. Minha tela pega esse base64, converte para JSON e mostra as etiquetas na tela. Tá? Então, um fluxozinho bem simplesinho. Então, vamos ver como é que ficou esse cara aqui. Então, quando eu protocolei aquele último processo que a gente fez aqui, fazendo o teste da etiquetagem automática, ele provavelmente startou um outro fluxo também, um outro mini fluxo, que é exatamente esse mini fluxo que coloca a etiqueta, que coloca essa variável de tarefa para o usuário escolher a etiqueta, que é esse carinha aqui, exibir resultados. Então aqui já tem a opção de processo. Aquele processo que a gente tinha protocolado aquela hora foi esse aqui. Então ele já está com a etiqueta. Por que ele já está com a etiqueta? Porque ele está startando dois fluxos, né? Ele startou aquele primeiro fluxo que ele chama o Synapse e ele bota a etiqueta automática, mas também startou esse fluxo que o usuário escolhe a etiqueta que ele quer colocar. Vou remover a etiqueta aqui e vou abrir essa tarefa. Então, o que ele traz aqui? Então, a telinha que a gente fez no Angular, que eu mostrei agora para vocês. Legal? Ele trouxe para mim os resultados que vieram dessa consulta do Synapse. Então, quando eu mandei aquele base 64 da petição inicial para o Synapse, ele me retornou essas três sugestões aqui. Então, eu estou mostrando aqui na tela o coeficiente lá, a acurácia, não sei se é esse o termo correto, mas não dá para dizer exatamente que é percentual, aqui é como se fosse, mas o pessoal do Synapse vai explicar provavelmente no próximo webinar que esses números aqui tem que ter cuidado na hora de ler esses números. Então ele trouxe aqui com 36,46 de que essa petição inicial tem a ver com companhia telefônica, 31,92 fornecimento de energia e 31,62 tem a ver com banco. E aqui o usuário já traz uma mensagem para o usuário: olá, o Synapse tem algumas sugestões de etiqueta para este processo, basta clicar para adicionar as etiquetas. O cara clica e ele já adiciona aqui a etiqueta no processo, aqui embaixo. Então, aí a gente fecha com o misto, né, de todos esses conceitos, de consumo de API via fluxo, de consumo de serviço de IA via fluxo também, e através do gateway, e incluir telas no fluxo, telas angular no fluxo do PJE. E aí a gente fecha essa parte de consumo de API. Bom, era isso que eu tinha para mostrar hoje. Alguém falou que não estava ouvindo o áudio, é isso? Mas enfim, era isso que eu tinha para mostrar hoje. A gente dá continuidade na semana que vem. O pessoal do Synapse vai trazer bem mais informações, bem mais detalhadas sobre o serviço do Synapse e o que ele pode trazer de benefícios para a plataforma. É isso aí. Rodrigo, muito obrigado. Não acabou ainda, você já deu tchau, mas ainda não acabou, né? Eu tenho pergunta e depois o pessoal vai ter aí, tem até alguns aplausos também, né? Então aqueles que quiserem fazer pergunta já podem usar lá a funcionalidade, clicando em participantes e no seu nome, você pode levantar a mão para daí fazer a pergunta por áudio. A gente já respondeu várias, Rodrigo, por texto ali, Antônio Augusto e a turma do Sinapses respondendo. Legal. Mas eu queria te fazer uma pergunta.
tentando encaixar isso aí tudo que você falou. Imagina que eu queira inserir no PJE uma funcionalidade que ela é usada via fluxo. Então eu quero fazer o seguinte, eu tenho lá um algoritmo de IA que está elaborado, então só para lembrar aqui que tem vários algoritmos de IA que estão lá e outros que estão sendo feitos. A turma Uhum. dos tribunais, eles estão trabalhando, então o TRF3 tem o modelo de IA que está sendo treinado, o TJDFT tem o modelo de IA, o TJ de Pernambuco, o próprio pessoal de Rondônia tem também modelo de IA. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão lá no Synapses, que recebe esse modelo, ou tem um treinamento, ou o cara já fez um modelo que tem que estar em Python, tem que observar lá a estrutura do Synapses, e aí o modelo está lá na lojinha, está na prateleira lá do Synapses. Você desenvolve IA? Você já fez alguma coisa de IA? Eu não, Não. Então você é um cara que não conhece IA, como nós temos não vários conheço. desenvolvedores. Mas lá na prateleira do Synapses tem modelos de IA. E aí há uma demanda para você automatizar alguma coisa no PJE, e o PJE como ele está hoje, ele não teria em tese, essa funcionalidade como integrar essa demanda. Uhum. Mas você sabe desenvolver, eu tenho uma documentação. Então, do jeito que você falou, eu imagino o seguinte: há uma necessidade e há um modelo de IA que alguém desenvolveu, que colocou lá no Synapses, certo? Nesse repositório. Então eu poderia criar uma tela angular que também vai ficar em nuvem, é isso? Essas telas angulares elas vão ficar na nuvem. Isso mesmo. Ou, ou seja, eu vou fazer um projeto que inclusive outros vão poder usar. Ele vai ficar Exato. num ambiente comum. Essa nuvem é a nuvem do CNJ, que o CNJ está provendo. É isso, né? Uhum. Aí eu vou configurar o meu fluxo para chamar essa tela. E essa tela, ela vai ter uma inteligência para falar com os sinapses para buscar algum modelo de IA. É isso? Exatamente. Lembrando que talvez eu tenha me faltado falar isso, o front-end Angular ele é compartilhado. Então, os tribunais que utilizam a 2.1 chamam o mesmo front-end. Eles não chamam o front-end do tribunal, eles chamam o front-end que está na nuvem. Então, a partir do momento que a gente cria uma tela lá que, por exemplo, utilize o serviço do Synapse e a gente integra essa tela no front-end, ele fica disponível para todos os outros tribunais. Então, o tribunal já vai ter acesso àquela tela e se ele for uma tela voltada para fluxo, por exemplo, todos os tribunais vão poder incluir o frame de fluxo, igual a gente fez aqui agora. Tá, então, se eu juntar isso com mini fluxo, quer dizer, são um fluxo pequeno que eu posso enfiar lá no meu fluxo. Se alguém Exatamente. fez alguma coisa legal usando essas telas, mesmo que não seja IA, fez alguma coisa legal, ou Uhum. que ele queira chamar um serviço fora, e aí, ou chamar a IA, dá para brincar bastante e todo mundo aproveitar isso. Exato. O nosso exemplo aqui, o que a gente fez foi no front-end, na tela, a gente não chama da tela ou Synapse direto, mas a gente poderia fazer isso também. Por que a gente não fez isso? Porque nesse caso específico eu teria que passar o Base64 do documento para a tela e ficaria muito grande. Então a gente pensou, não, a gente faz o PJE chamar o Synapse, passando a ele o Base64 do documento, e aí com a resposta eu passo a resposta para a tela. Então é muito flexível, assim, dá para fazer as coisas de muitas maneiras diferentes. Legal, legal, Rodrigo. Nós temos um tempinho ainda. Se alguém quiser fazer uma pergunta, levanta a mão e nós vamos liberar. Quem está com a mão levantada agora é o Pedro, Pedro Jorge. Eu vou liberar o seu som para você perguntar. Não estou conseguindo aqui. O som não está liberando. Não está liberando. Ninguém mais levantou a mão. Acho que está todo mundo muito satisfeito. Mais alguém tem pergunta? Não? Só aplausos, Rodrigo. Muita gente aplaudindo você, que é muito legal. Legal. Vamos usar o canal no Slack, Augusto. Vamos usar o mesmo do Webinar API? Vamos continuar usando o mesmo, Dr. Braulio. Na comunidade Tá. PJE, canal Web API, para quem não entrou ainda. Tá. Nós resolvemos aí dar mais um prazo, né, para finalização das atividades da semana passada. Então, são 2 semanas
a contar de hoje, né, para finalizar o desafio da semana anterior, lembrando que é o fluxo BPM mais o serviço. E aí temos um novo desafio para essa semana, para as 2 próximas semanas, que é o fluxo BPM mais um serviço do Synapse de movimentação automática. A gente vai explicar aí durante a semana como é que vocês chamam essa API do Synapse de movimentação automática. E com front-end opcional, tá? Se vocês quiserem se aventurar aí na construção do front-end, fiquem à vontade, mas para a conclusão da atividade, basta a comunicação via fluxo BPM com o serviço do Synapse de movimentação automática front-end opcional, ok? Tá, legal. Aí, Augusto, então vamos lá. Para acessar a comunidade PJE, o Slack, que a gente já colocou lá nas perguntas e respostas, basta que você use o final JUSBR do seu e-mail. É isso? Exatamente. E aqueles que tiverem dificuldade, podem entrar em contato conosco, que a gente faz o cadastro. Isso aconteceu com alguns, inclusive, durante a semana, e aí nós cadastramos manualmente lá no Slack. Perfeito. E aí, o e-mail é gerenciaexecutiva.pje@cnj.jus.br. gerenciaexecutiva.pje@cnj.jus.br. Então, lá no Slack tem um canal, webinar, API, é onde nós vamos concentrar tudo para isso. O canal do Slack, eu coloquei lá no Perguntas e Respostas, se você puder dar uma olhadinha, mas a gente pode falar de novo aqui. O canal do Slack é comunidadepje.slack.com, tá? comunidadepje.slack.com. Então, o exercício da semana passada, que é chamada de API no fluxo, está prorrogado até essa semana e vai e vamos dar para esse da IA mais uma semana. Essa e mais uma que é para o desafio. É preciso separar esses 2 desafios se você quiser o certificado dessa formação. Você precisa entregar um desafio que é da formação da semana passada e entregar o desafio da formação dessa semana. São certificações diferentes que você vai ter. E aí você pode, aí como o Augusto está propondo, né, não é obrigatório a tela, seria muito legal, eu ficaria muito feliz, inclusive se você tivesse alguma coisa que já pudesse ser colocada em produção, né? Mas a ideia aqui foi mostrar como tudo funciona para que vocês possam fazer o PJE cada vez melhor. Acho que a gente está dando aí uma caixa de ferramentas fantástica, usando a expressão do próprio Rodrigo. Rodrigo, tem 2 perguntas, tem 2 que levantaram a mão aqui. O Rodrigo Malta, vou te liberar o som, Rodrigo. Pode falar. Olá, vocês estão me ouvindo? Muito bem. Tá. A dúvida é com relação ao PJE Web, né, como o Rodrigo expôs, ele é um serviço nacional. Então, como é que vai ser a gestão das páginas que cada tribunal possa querer criar, já que é um serviço único nacional? Vai ter alguma discussão anterior, ou seja, o tribunal tem que fazer a proposta dessa página para ter uma discussão mais ampla, ou simplesmente da minha necessidade eu crio e isso vai ser publicado nesse serviço nacional? É só essa dúvida. Eu posso responder. A gente criou já um grupo nacional, um grupo de negócios, né, em que você tem que abrir, e aí vai ter uma reunião nos próximos dias, a doutora Adriana, que está coordenando isso, que tem todo um procedimento lá para você criar as issues e com a sua proposta. A ideia não é limitar, a ideia é que já venha com a sua proposta de requisitos e o grupo nacional apenas vai validar se aquilo faz sentido e contribuir de alguma maneira para que aquilo seja generalizado e não seja só restrito. Mas vai ter uma etapa, a semelhança do que está sendo feito hoje com o grupo de revisores, que quando a comunidade aceita, o projeto é enviado. Pode, inclusive, fazer um protótipo antes, atentar alguma coisa, para depois passar pelo grupo negocial para a produção. No caso do exercício, não. Aí você faz uma POC e é bem tranquilo. Você acha que deu a resposta, Rodrigo? Sim. Eu acho que só o ponto que seria fazer o protótipo de tela, né, para poder submeter, para não gastar energia do tribunal fazendo algo e depois ser reprovado. Exato. Fazer reprovado vai ser muito difícil. O que vai ter, porque se é uma necessidade do tribunal, a ideia é que aquilo seja implementado. A única questão, o que o grupo vai trabalhar é se aquilo faz sentido para mais gente, para mais tribunais, para mais segmentos, e aí contribuir de alguma maneira para que seja um produto mais robusto, de maior valor de entrega. Legal. Vou passar aqui, Antônio Lucas tem uma pergunta.
Ah, e também dizer de qual é o tribunal e faz a sua pergunta. Vai lá, Antônio. Oi, boa tarde. Eu sou do TRT4. Eu fiquei curioso, assim, eu vi falando do PJ Web. Eu queria saber como é que faz, assim, você teve que passar todas as informações via URL para o PJ Web. E se o PJ Web, quando ele precisa falar com o PJ, tem outra forma dele falar com o PJ Legacy respectivo? Ou tem que passar tudo por URL? Ou o PJ Web ele conversa com o legado de duas maneiras hoje. Assim, três, né, se você contar por URL também. Por URL, por mensagem de janela, né, o post message, que é um recurso dos próprios browsers, e por chamada de API. Por exemplo, todo o carregamento do painel ali é feito via chamada de API para o próprio Legacy. Então tem uma URL um parâmetro que é passado para o Angular do Legacy quando vai carregar os frames. Isso. Entendi. No payload de carregamento, ele recebe, uma das informações que ele recebe o próprio endereço do Legacy para ele conseguir fazer chamadas aos endpoints do Legacy. Bem legal, bem legal. Obrigado. Nada? Valeu, Lucas. André Fernandes, só pode perguntar. Boa tarde. André. Eu sou o André Fernandes, do Tribunal Superior do Trabalho, da Coordenadoria de Processo Eletrônico. Eu dou os parabéns aí, a explicação do Rodrigo foi ótima. Eu gostaria de saber se o Synapse ele também permite fazer essas conexões, né, trabalhar com esses dados em diferentes plataformas ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente viu aí o uso dela para colocar as etiquetas, né, nos processos. Aqui a gente tem alguns sistemas satélites, que é o Secretaria Eletrônica, o Plenário Eletrônico, que são utilizados ali para votações e gerenciamento da pauta de julgamento. E temos também o nosso sistema de apoio à decisão, né? A gente tem aqui chamado BTV. Todos eles têm estruturas, né, de dados ali que oferecem um raio-x do acervo para os usuários. No Synapse eu poderia pegar os dados dessas três plataformas e trabalhar elas conjuntamente para entregar ali dentro do PJE, por exemplo, pega a informação da secretaria, pega a informação do plenário, pega a informação do nosso sistema de apoio à decisão e joga dentro do PJE. Daria para fazer? O que acontece? Você precisa montar um dataset e esse vem para o Synapse. Esse dataset é formado através de uma ferramenta chamada Codex. E o Codex é o que nós vamos mostrar na semana que vem. Como é que você forma o seu dataset. O importante também é que o que nós vamos direcionar é que isso seja feito, que você use, que você use, enfim, você vai montar esse dataset e você vai fazer isso via PJE, né, que tem que estar registrado na nuvem. Essa é a rota que a gente está fazendo. Né, mas com o Codex, você monta um dataset para você trabalhar com o algoritmo que tiver no Synapse. Certo, obrigado. Ok. Eu acho que as perguntas acabaram aqui. Deixa eu dar uma atualizada para ver se vai ter alguma mais, Rodrigo. Foi. Acho que foi. Então tá bom. Concluímos aqui. Mais dúvidas nós podemos fazer lá mais dúvidas a gente vai tirar lá no canal do Slack, né, para vocês. Enfim, era isso. Eu quero agradecer imensamente a presença de todos e deixar aqui o convite para a próxima semana. Toda sexta-feira nós temos um webinar para automação avançada no PJE. Obrigado a todos, o evento está encerrado. Obrigado.